Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, transmitindo para a TV Manaim e também Rádio Manaim, e para todas as plataformas oficiais da Igreja Cristã Maranata. Eu convido aqueles que puderem para iniciarmos este culto fazendo uma oração ao nosso Deus. Aonde o Senhor estiver, a Senhora, fique à vontade, vamos fechar os olhos e vamos clamar a Deus. Pai querido, nós clamamos pelo precioso sangue de Jesus e suplicamos nesta hora o perdão pelas nossas faltas. Clamamos por libertação, as preocupações do dia, aquilo que nos tira a paz. Renova, ó Deus, a Tua presença no nosso coração e dá-nos acesso à Tua presença. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora e participarmos juntos de um louvor de clamor ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 da Embratel, ou o canal 85 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas aí no YouTube. A todos, a paz do Senhor, saudar não só os irmãos da Igreja Cristã Maranata, não é? Que estão sempre conosco, e irmãos nossos também de outras igrejas que eu sei, não é? Que também participam conosco, gostam dos nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos hoje começar ainda um mês de janeiro falando sobre um assunto muito importante dentro das nossas igrejas, um assunto que é de suma importância dentro das igrejas. Vamos começar aqui falando sobre os grupos de assistência que nós temos dentro da igreja, a importância dos grupos de assistência, como esses grupos de assistência são administrados, o que nós esperamos desses grupos de assistência. Nós vamos, nesse primeiro programa, fazer um trabalho nesse sentido para que os irmãos entendam. Por quê? Porque foi uma revelação que o Senhor deu em 1987. O Senhor revelou que queria uma mudança
dentro do trabalho da igreja, visto que o nosso trabalho de pastor era um trabalho voluntário, então os pastores todos tinham as suas atividades, tinham todas as suas ocupações, e haviam igrejas grandes, muito grandes, e o pastor às vezes sozinho para cuidar de tudo aquilo. Então nós, por orientação do senhor, a igreja foi dividida em grupos, que foram chamados de grupo de assistência. Uma pequena igreja dentro da igreja. Nós colocamos à frente os diáconos, né? Geralmente são os diáconos que são mais experientes. Igreja que tem mais diáconos pode às vezes ter um grupo com 2 diáconos. Às vezes uma igreja que tem menos diáconos, você pode botar um irmão que é mais experiente à frente. E esse foi um trabalho criado, e nós vamos ver a importância desse trabalho para as nossas igrejas hoje. Eu vou começar hoje com o pastor Ricardo Zoen. Ricardo, a parte do senhor. Pai do senhor, pastor Amadeu. Também o pastor Gedaí Ferreira. Gedaí, a turma toda, Gedaí. É bem antiga, né? Já estava falando da família dele, Dona Marlia, aquela turma toda. Foi lá de Vila Velha, aquela turma foi muito boa. Vamos começar então com o Ricardo. Ricardo, qual a sua experiência, como é que você viveu essa experiência dentro da igreja? Tem um fato engraçado até, eu acho, porque quando o senhor mostrou sobre o grupo de assistência, eu estava trabalhando até mais tarde naquele dia, aí eu cheguei na igreja depois do meu trabalho e você já tinha dividido a igreja em grupos. E eu fiquei sem grupo, eu era diácono, fiquei sem grupo, você falou assim, você arruma o seu grupo aí, você se vira. E aí eu tive que arrumar, eu peguei aqueles que não tinham grupo nenhum, né? E foi uma experiência muito boa, porque irmãos que não tinham dons espirituais, eu me lembro de um culto profético uma vez que você chegou lá, era um domingo à noite, e nós reunidos não tivemos dons. E aí você botou a gente, eu mais um outro irmão ali na frente, ó, o grupo hoje falhou. Quem é o responsável? Eu levantei a mão, era eu, o outro também. E daquele dia em diante, começamos a orar, o grupo começou a orar, e o Senhor foi dando dons aos irmãos que não tinham dons. Irmãs tendo visões, outras revelações, outros sonhos. Então, no outro culto seguinte, você chegou, já estávamos reunidos, e eu estava com a folha prontinha para te entregar os dons espirituais daquele culto. Foi uma bênção muito grande para nós, porque o Senhor se mostrou, se revelou ali, uma experiência para aquele grupo de assistência. E os grupos de assistência, eu me lembro de uma definição até que você deu, pastor Amadeu, que deu quando você sempre deu aula de corpo lá nos seminários. E você disse assim, o grupo de assistência é uma célula do corpo. O que é uma célula? Uma célula é a parte microscópica do corpo que guarda todas as características do corpo, todas as informações do corpo estão naquela célula. Então o grupo de assistência é isso. É uma igreja, uma pequena igreja que está sob a responsabilidade de um irmão, pode ser um diácono, pode ser um obreiro, e aquela pessoa que está ali, o diácono, o obreiro, ele tem que zelar para aquele grupo, aquela célula não morrer. Zelar pela doutrina, zelar pela obra na vida dos irmãos. E era isso que nós entendíamos e fazíamos e continuamos fazendo nos dias de hoje. Glória a Jesus. Fala, meu jovem, agora é você. O mais novo, né, Ricardo? Eu aprendi muito com os pastores que estão aqui na bancada. E é verdade, o grupo de assistência, eu entendo, como já foi falado, é uma pequena igreja dentro de uma estrutura maior. E ela precisa necessariamente ter as mesmas características de uma igreja. Então a gente procura sempre nos grupos de assistência colocar um instrumentista, colocar, como já foi falado, um diácono, um obreiro, né, um grupo de senhoras também. Então é composto muitas vezes de oração. Eu sempre coloco lá na igreja, falo assim, é sempre bom dentro do grupo de assistência você também ter um grupo de intercessão. Aqueles irmãos mais experientes que dentro do grupo de assistência vão orar mais pelo grupo. Eu vivi uma experiência assim, muito marcante. Estava ainda jovem e o Senhor me deu a bênção de cuidar de um grupo de assistência. E eu comecei com um grupo de assistência com 14 pessoas.
foi o meu grupo de assistência. Foi a primeira experiência que o Senhor me deu de cuidar de um pequeno rebanho. E o pastor, na época, o pastor Fred, ele me disse assim: ó, meu filho, você vai orar ao Senhor, vai buscar o Senhor para que o Senhor possa fazer o seu grupo de assistência crescer. E ali eu reuni um pequeno grupinho, os mais experientes, tinha outro jovem comigo também, obreiro, que falou: nós vamos orar, nós precisamos crescer. E nós colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor: Senhor, dobra o nosso grupo de assistência, nos dá essa experiência, Senhor. Dobra o nosso grupo, porque o nosso grupo era pequeno e ainda tinha muitos idosos, então não podia fazer a limpeza, era muito ali limitado. E em 6 meses, pastor Amadeu, o Senhor cumpriu a promessa, o Senhor ouviu a nossa oração e chegamos em dezembro tendo o dobro. Então nós tínhamos o dobro do número de assistência que nós pegamos. Foi muito interessante. Vou pegar aqui um gancho para falar sobre o Ricardo. Ricardo foi diácono em Vila Velha 1, um dos melhores diáconos que eu tive. Mas ele não lembra disso não, porque ele está velho, está esquecido. Eu sou mais novo, então estou lembrado. Diácono, o Ricardo assumiu uma igreja, não vou dizer o nome para os irmãos ficarem assim ressentidos comigo. Na região de Vila Velha, uma igreja difícil. A igreja estava vivendo, hoje até que melhorou, mas essa igreja era uma igreja de bairro, mas uma igreja numa dificuldade tremenda. Ricardo me procurou, Ricardo era pastor novo e tal, e Amadeu, rapaz, eu estou precisando de uma ajuda sua. Eu assumi uma igreja, e essa igreja é uma igreja que desafia pastores. Rapaz, eu sou novo, como é que eu vou trabalhar com a igreja não cresce e tal. O que eu faço? Eu digo, a primeira coisa que você tem que ver, eu sempre disse que 2 coisas você tem que ver quando você assume a igreja: grupo de intercessão e grupo de assistência. Eu falei: Ricardo, você reúne a igreja e procura saber quantos grupos de assistência você tem. Depois que você souber quantos grupos de assistência você tem, você faz uma reunião com os líderes do grupo de assistência. Geralmente você tem um chefe e um subchefe, né? 2 tomando conta de um grupo, geralmente, né? Pode até ter mais, mas geralmente você põe um chefe e um regra 3, tá? Chama essa turma. Quantos grupos você tem lá nessa igreja? Ele tinha 6 grupos. Quantos membros você tem na igreja? Tinha 120 e poucos membros. Então você tem 6 grupos de 20. Tá, muito bem. O que você vai fazer? Você vai... É difícil o que ele fez. Você vai chamar os 6 grupos e vai dar metas. Você vai dizer o seguinte: olha só, cada grupo desse aqui, eu quero uma conversão a cada 3 meses. Vocês têm culto profético, vocês têm dom espiritual, vocês têm palavra revelada, vocês têm culto, tem madrugada, tem tudo, os recursos da graça, tem tudo. Vocês vão pegar um grupo de 20 vai trabalhar 3 meses para ter um. Tá. Se você fizer isso, Ricardo, você tem 6 grupos, a cada 3 meses você vai ter 6. 6 vezes 4, você vai ter no final do ano 24 novos. Você vai batizar 24 pessoas numa igreja de 120, você cresceu mais de 20%. Muito bom. Um crescimento excepcional. Ele não sei se ele lembra disso. Aí ele colocou um ano e pouco depois, a igreja dele foi a igreja que mais cresceu na região de Vila Velha. Teve grupo que, como você, o seu grupo dobrou. Teve o grupo dele que teve 5 em um mês, em 3 meses tinha 2, 3 a mais. Outro tinha um só, outro não tinha nenhum, mas o outro tinha 3. Então foi uma coisa extraordinária. O grupo de assistência, se você tiver presta atenção, um diácono, não pode ser aquele diácono meia boca não. Se tiver um diácono, como nós tivemos em Vila Velha, você, Diniz. Lacione, Diniz, que na época foi diácono, e tal, aquela turma toda, Fernando, Fábio. Então, se pegar uma turma definido, que trabalha, que participa, ninguém segura.
Verdade. Entendeu? Então, esse é um trabalho que é muito... Nós temos que trabalhar. Nós pegamos agora trombetas e festas. O que nós temos que fazer agora? Eu estou fazendo isso na minha igreja. Reúno os diáconos, né? Nós temos até pouco tempo, né? O que eu estou fazendo? Eu pego o início do grupo de intercessão, os 10 primeiros minutinhos do grupo de intercessão e vou com os diáconos. Grupo de assistência, eu lido com eles nos 10 primeiros minutinhos do grupo de intercessão para dar uma avaliada nos grupos de assistência. Porque eu tenho já a avaliação de cada culto profético. Que na falha que eu vejo no culto profético, no grupo de intercessão eu chamo o diácono e falo, seu grupo está assim. Entendeu? Então, isso é muito importante. Nós temos que pegar o trombetas e festa agora, nós temos que mostrar isso para os nossos companheiros, os nossos pastores, diáconos, para que nós não podemos perder aqueles que vieram aos nossos cultos. Muito bom. Não pode. Mas esse é um trabalho com o grupo de assistência. É uma assistência continuada. Continuada. Continuar, não pode parar, não pode ser uma vez. Estou diante daqueles que me ensinaram muita coisa. Então a gente sempre ouve lá numa das suas aulas que acompanhar até quando? Até no batismo. E quando você tem essa assistência continuada, há uma alegria, há um júbilo do grupo de assistência, do próprio irmão que faz essa assistência ao ver os batizandos. É a alegria da igreja justamente nisso. Então você precisa de um trabalho contínuo. Por quê? Porque muitas vezes, quando o grupo de assistência está trabalhando, o próprio novo convertido, ele se sente parte integrante da igreja. Exatamente. Ele procura, muitas vezes, o responsável do grupo para tirar algumas dúvidas que ele mesmo tem e, com isso também, ele não fica refém só do pastor, né? Vou esperar o pastor. Às vezes o pastor tem que dar assistência a um, a outro. É claro que nós estamos sempre à disposição da igreja, mas quando tem essa facilidade de trazer para o diácono muitas vezes vai ali, vai orientar aquilo que ele entender também que, não, isso é com o ministério, então ele chama o pastor e traz a necessidade da ovelha. Então isso é fundamental, esse trabalho dinâmico, né, do grupo de assistência. Agora, você reúne, por exemplo, você pode pegar um dia, né, é um grupo uma reunião de grupo de intercessão hoje, que dura em média 30 minutos, isso. 40 minutos no máximo, né? Porque o grande problema aí hoje com relação à violência e tudo mais, as reuniões não passam de 40 minutos. Mas você pega os 10 minutos iniciais, entendeu? E você pega esses 10 minutos e com os diáconos ali você já faz. Porque veja só, o pastor, eu sou um pastor presente, entendeu? Eu delego, os meus diáconos eu tenho um grupo bom de diáconos, eu delego, mas eu estou presente, entendeu? Eu estou lá, estou assistindo culto das senhoras, às vezes assisto em casa, mas o culto de quinta-feira eu estou lá, eu não perco, culto de quinta-feira eu estou lá, o culto eu não faço, eu deixo né, o pastor que está lá comigo fazendo, eu acompanho o culto profético, mas eu estou lá vendo. Sábado, quando eu não estou no manhã, eu estou lá, entendeu? Domingo, perfeitamente. Bom, quando você... Aí, olha só, isso é até para os pastores. Como é que você avalia, por exemplo, porque o culto, o grupo de assistência hoje, ele tem duas, podemos dizer assim, duas setas que são importantes para a igreja, que você tem que estar olhando. Primeiro, o culto profético. Entendeu? O culto profético é muito importante. E o segundo é a EBD. Entendeu? São indicadores, né, pastor? Claro. Olha só. Por exemplo, eu todo domingo, eu tenho a relação dos participantes da EBD no meu celular. Eu recebo todo domingo. Eu aviso aos diáconos, olha, terminou a escola bíblica, eu quero os números. E eles passam para mim. Eu peguei, olha só como é que é importante você cobrar. Eu peguei a igreja lá, a primeira reunião tinha 77 participantes. Entendeu?
Fomos trabalhando, isso foi aumentando. Hoje nós estamos com uma média já ótima, já não ótima ainda, né? Chegamos a dobrar isso e tal, nós queremos chegar isso participante em loco, presencial, 10 horas da manhã na igreja, entendeu? Então, nós aumentamos isso, estamos hoje com 120, 130 e tal, uma igreja que tem 300 membros, mas nós estamos trabalhando porque temos que trabalhar para aumentar isso. A meta, por exemplo, é chegar a 70% disso. Tem as pessoas que estão trabalhando, tem as pessoas que estão de plantão e tudo mais, mas nós temos que aumentar isso. Então, eu recebo, meu celular, eu tenho a relação de todos, um por um. Aí eu ligo, grupo 1, o que houve? Poxa, não, pastor, não, tá, grupo 2, eu tenho tudo, entendeu? Eu avalio todos eles. Eu sei, grupo por grupo, qual a participação deles na EBD. E no culto profético eu também sei. Por quê? Porque eu sento lá no culto profético, o culto hoje é de quem? O culto hoje é de Ricardo. Perfeitamente, vamos lá. Aí começam a vir os dons. Aí, pela participação, 6, 7 dons, 8, razoável, né? Aí vem aquela coisa, 1, 2, 3 dons, e o dom tem que vir de casa. Porque quando o Senhor revelou o culto profético de amanhã começa quando termina de hoje à noite. Não é aquele negócio do irmão ficar orando na hora do culto para ter dom, não. Pode ter dom na hora do culto, pode, mas a maioria tem que vir de casa. Então, quando você trabalha bem o grupo de assistência e joga em cima disso, desses 2 pontos, culto profético e EBD, Ricardo, a igreja toma outra forma. Grupo de assistência, porque se você tiver, você viu isso em Vila Velhão. Na época nós fizemos. Eu fiz isso em Moby Dick, quando eu fui pastor em Moby Dick, e fiz em Praia da Costa 4. Os grupos eram máquinas e tal. E o que você fez? Você pegou um grupo 14, em menos de um ano você dobrou para 28, quase 30, entendeu? Isso que os grupos têm que fazer. Não é, mas você deixar o diácono na zona de conforto, sem entender isso, sem viver isso, essa expectativa, isso é quem tem que trabalhar. Exatamente. E uma coisa também, Amadeu e Gedaí, importante é a frequência, não só no culto profético, mas no próprio culto na igreja, os grupos estarem participando. Porque na hora da assistência, quando você termina o culto e tem visitantes, esse grupo vai ter que assistir e o dom vai ter que se cumprir naquela pessoa que está ali. Então, eu me lembro da nossa época lá, que tinha um irmão, eu posso até falar o nome dele, que ele já partiu para o Senhor. Todo final de culto ele chegava, Ricardo, estou te acompanhando, hein? Era o irmão Alcides. Alcides. Todo final de culto, estou com você. E ele era um dos que entregava os dons no culto profético. Ricardo, Alcides, a primeira experiência de culto profético, você lembra que você era diácono lá e tal, foi com o Henrique de São Paulo, que hoje é pastor. Eu lembro. Lembra de Henrique? Lembro dele. A primeira experiência de culto profético, 1987 e tal, nós descemos do Manaim, fizemos o primeiro culto profético. O Senhor deu um dom só. Nós reunimos, um dom. O Senhor mostrou, disse assim, entrou um jovem aqui hoje, ele pegou uma moto, foi para o BR-101, andou 40 minutos procurando uma carreta para entrar debaixo dela, com a moto, tentar suicídio. E esse jovem está aqui hoje na igreja. Henrique estava lá. Eu sou esse jovem. Ele tinha um comércio de construção, material de construção, entrou na dificuldade, quebrou e aquela coisa, ele ficou desesperado, queria morrer, entendeu? Foi o primeiro resultado, assim, de culto profético. Nós ficamos impactados, aquilo ali, aquela coisa toda. Falando em Alcides, o Senhor deu uma revelação que nós íamos entregar uma aula de culto profético em Portugal. E eu não tinha nenhum exemplo para dar. Alcides chegou na reunião e disse assim, eu tive um sonho. Não, assim, eu tive uma revelação. Eu posso falar, o Senhor me revelou que vai entrar uma mulher aqui hoje que teve um sonho. E ela está muito preocupada com o sonho. Falei, amém. Não, pastor,
Mas o Senhor me revelou o sonho que ela teve. Ela sonhou que estava em Vila Velha, numa parte mais alta, olhava, a cidade estava toda em trevas, só tinha uma luz no centro de Vila Velha, e essa luz era num poste aqui. Essa senhora, hoje de manhã, veio por Vila Velha, rodou e achou a rua e o poste aqui em frente à igreja. Essa mulher vai estar na igreja aqui hoje. Rapaz, eu dei uma de Tomé. Falei, Alcides, esse dom eu quero ver. Ele falou, pastor, o senhor me mostrou. Então eu falei, mas eu fui cruel com ele, né? Não, mas eu quero ver esse dom, quero ver se é isso mesmo. Rapaz. Cumpriu literalmente. Literalmente, eu entreguei o dom. Rapaz, a senhora estava no terceiro banco, a mulher entrou num quebrantamento. Eu fui até ela e ela disse, eu sou a mulher do sonho. Eu sonhei que eu subia o morro aqui, esse morro aqui de Vila Velha aqui, olhava, a cidade estava em trevas e só tinha uma luz acesa, num ponto mais ou menos de Vila Velha. Hoje de manhã eu acordei e vim rodando por aqui, achei essa rua e o poste era esse aqui e vim à igreja. Essa mulher se converteu, era maravilhosa. Glória a Deus. Nós estamos em cima da hora, 22, quase 23 minutos de programa. Nós ainda vamos continuar com esse assunto de grupo de assistência e culto profético no nosso próximo programa, na semana que vem. Vamos continuar, porque tem muita coisa para se falar sobre isso que o senhor quer, dessa dinâmica nos nossos cultos. A paz do senhor, Ricardo. A paz do senhor, Amadeu. A paz do senhor, Pai do Senhor, queridos. Até a próxima semana.
Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Este foi o culto de doutrina em que nós aprendemos mais sobre aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu convido a todos que participam conosco para orarmos encerrando este culto, fechando os nossos olhos, curvando as nossas frontes. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos na tua presença. Te agradecemos porque a tua palavra, ela opera em nosso coração, na nossa mente, e te bendizemos e pedimos também, fique conosco, abençoando as nossas famílias, operando em nosso meio. E em teu grande nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, amados de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. O nosso culto está encerrado, mas gostaríamos de deixar aqui na tela o QR Code para que o senhor que acompanha, a senhora, possa enviar a sua experiência. Nós queremos ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Então, é só acessar o QR Code que está aqui e contar para nós aquilo que Deus tem feito. Também para aqueles que estão no exterior, há muitos irmãos, muitos amigos que nos assistem, nos acompanham no exterior. Há também um QR Code para que aqueles que desejarem receber um atendimento possam entrar em contato conosco. E por fim, o 0800, que é um canal para um atendimento personalizado, uma oração. Um pastor irá atender aqueles que fizerem o contato. 0800 70 73 076. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.